Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Neste estudo, nós vamos ver na primeira parte que nos fala a respeito das causas primárias. No capítulo 2, cujo título é Os Elementos Gerais do Universo, vamos ver a questão relativa a espírito e matéria. E as questões que serão abordadas a esse respeito, que são as perguntas feitas por Kardec aos espíritos, são as questões de números 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Propriedades da matéria. Questão número 29. Kardec faz a seguinte indagação: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Esta é a pergunta feita por Kardec. E os espíritos nos dão a seguinte resposta: da matéria como a entendeis, sim. Então, para nós, matéria é aquilo que é perceptível através dos nossos sentidos físicos. Então, essa matéria, para nós, é ponderável, ou seja, é perceptível. Não, porém, continuando aqui os espíritos, da matéria considerada como fluido universal. A matéria na condição de fluido universal, ela está num estado altamente quintessenciado, refinado. E nessa condição, a matéria, como fluido universal, ela é imperceptível aos nossos sentidos físicos, que são sentidos que existem, que nos dão a possibilidade somente de observarmos a matéria na sua condição mais condensada, mais grosseira, mais densa. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Não há como nós perceber, através dos nossos grosseiros sentidos físicos, essa matéria na condição de fluido, de elemento altamente etéreo, sutil. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria. Então, a matéria, na sua origem, ela apresenta uma condição de estar altamente quintessenciada, refinada, etérea, e escapa, dessa forma, às nossas percepções, aos nossos sentidos físicos. E aqui temos um comentário de Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, na condição de espírito fora da matéria, nós não sofremos nenhuma atuação da gravidade. E a matéria, nessa condição quintessenciada, mais original, mais etérea, ela escapa da mesma forma, que nós, quando desencarnados, nós escapamos à questão da atração da gravidade sobre nós. O nosso corpo espiritual é um corpo muito mais refinado,
menos condensado do que o corpo físico. Então, para nós, na condição de encarnados, nós só percebemos a matéria no seu estado mais denso, mais condensado. Kardec faz uma outra indagação, número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E os espíritos, respondendo a Kardec, disseram: de um só elemento primitivo. Então, Deus criou este elemento primitivo, capaz de se apresentar sob várias formas, sob várias densidades, que é, no caso, a matéria, que compõe o arcabouço, a estrutura do universo é material. Só que, quando falamos material, na estrutura do universo, não vamos nos reportar ao material que nós chamamos aqui da matéria no seu estado mais denso. Essa matéria está disseminada no universo num estado tão sutil que é imperceptível para nós, espíritos encarnados. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Os elementos que nós conhecemos, que a nossa ciência chama de elementos originais, não são elementos originais. A matéria está em vários estados e está disseminada no universo num estado tão sutil que é imperceptível a qualquer instrumental humano, e muito menos aos nossos sentidos físicos. E Kardec faz mais uma indagação. Questão 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Essa é a indagação feita por Kardec. De onde vêm essas diversas propriedades da matéria? E os espíritos, respondendo a Kardec, disseram: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da união em certas circunstâncias. Nós observamos que nessa resposta os espíritos não tinham como detalhar muito de forma mais exata e minuciosa a Kardec o que significava, né, essa questão das propriedades da matéria. O que significa isso? Então, eles deram essa resposta, que são as modificações que as moléculas elementares sofrem. A matéria constitui, vou repetir aqui, a estrutura, o arcabouço do universo. E a matéria se apresenta em estados, eu diria, infinitamente variáveis. E para nós, a matéria só é perceptível nesses três estados que nós conhecemos: sólido, líquido e gasoso. Mas a matéria se apresenta em estados os mais variados, os mais diversos, que escapam à nossa percepção. E Kardec faz uma outra indagação aqui aos espíritos. Questão 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, não passam de modificações de uma única substância primitiva? Essa é a indagação de Kardec. E os espíritos respondem: sem dúvida, e que só existem devido à disposição
dos órgãos destinados a percebê-las. O que nós conseguimos perceber da matéria com os nossos órgãos, né? Com o olfato, audição, tato, paladar. Essas capacidades dizem respeito ao nosso estado ainda de espíritos encarnados em corpos mais densos. Então, são as formas como nós lidamos e percebemos a matéria, através dos sentidos físicos, que são os órgãos que se destinam a essas percepções da matéria. E Kardec faz um comentário. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Isso é verdade. Nem todos percebem da mesma forma os elementos, os materiais, os corpos. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Observe que nós temos os sentidos físicos, mas esses sentidos físicos são adaptados a cada um de nós, espírito. Os gostos, paladar, não é o mesmo para todos, apesar dos corpos serem feitos do mesmo material, da matéria mais densa. Mas o que causa essa diferenciação de percepção, embora os nossos corpos sejam constituídos praticamente do mesmo material? No caso aí é o espírito que habita um determinado corpo. E cada espírito, ele tem um grau de evolução diferenciado do outro, dos outros espíritos. Cada espírito está em um patamar no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual, como espírito criado por Deus, imortal. Nós somos seres imortais, mas nós não somos iguais entre nós. Não existem dois indivíduos exatamente iguais, nem no pensamento, nem nos sentimentos, nas emoções e muito pouco fisicamente. Nós observamos, inclusive, um detalhe interessante. Gêmeos univitelíneos que nascem com a mesmíssima aparência. Com o passar dos anos, a aparência, essa igualdade entre as aparências, ela vai diminuindo até chegar a um ponto, numa idade mais avançada, que já fica mais fácil identificar quem é o fulano e quem é o ciclano. O porquê isso acontece? É que cada corpo tem um espírito diferente, que habita esse corpo, que utiliza esse corpo como ferramenta. E cada espírito está num determinado patamar evolutivo. Então, o corpo sofre as influências do espírito. E essa influência do espírito sobre o corpo, de alguma forma, oferece a esse corpo algumas transformações, que não são as mesmas que um outro corpo que aparentemente
é igual ao nosso, onde habita um outro espírito, com outras ideias, tendências, capacidades. Então, o espírito imprime no seu corpo aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele faz, aquilo que ele é. E, de alguma forma, os corpos não evoluem da mesma forma. E a aparência que antes, lá quando ainda na condição de criança, era muito difícil identificar, já passa a não ser tão evidente essa aparência. E aí o espírito, quando ele habita o corpo, ele coloca nesse corpo, ele imprime nesse corpo a forma como ele pensa, a forma como ele age, a forma como ele evolui. E cada espírito tem a sua forma de caminhar, de ser e de agir. E é assim que os corpos vão manifestando visualmente aquilo que nós somos, os nossos corpos. Eles têm essa atuação do espírito sobre eles, tem a capacidade de alguma forma diferenciá-los, alterá-los. Questão número 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? É a mesma matéria elementar? É o mesmo material original que pode se modificar em uma infinidade de formas? E os espíritos responderam sim. E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, os nossos corpos são feitos do mesmo material, de tudo na natureza, não é? Vem da matéria. Tudo que foi produzido para formar o arcabouço do universo vem da matéria. Então, como dizem aqui os espíritos, tudo está em tudo. E Kardec faz um comentário. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, quando falamos em azoto, estamos falando em nitrogênio. Na época de Kardec não existia essa palavra nitrogênio, que foi criada depois. Então, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva? É uma afirmação de Kardec. São meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Ou seja, dentro da nossa condição perceptiva, das nossas capacidades, esses elementos que chamamos de matéria primária, nós os vemos como matéria inicial, a matéria primeira, dentro da nossa capacidade de perceber, que é uma capacidade
que, de alguma forma, está embotada pelo corpo físico e pelo nosso grau evolutivo. Espíritos mais elevados têm percepções mais aguçadas, mais intensas, que os espíritos com menor elevação não têm. Então, a percepção da matéria, ela tem a ver com a nossa evolução, com a nossa capacidade de ver, de observar, de analisar. E aqui temos a questão de número 34. Kardec indaga: as moléculas têm forma determinada? Indagação feita por Kardec aos espíritos. E eles responderam: certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa resposta dada pelos espíritos foi lá nos anos 1850 e pouco. Então, naquela época, não existiam os instrumentos capazes de aprofundar de forma mais clara a matéria, o conhecimento, a percepção da matéria. Então, os espíritos respondem: as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. E mesmo com as nossas capacidades hoje, com o avanço da ciência, nós não temos como apreciar em profundidade o mundo que nos cerca, a matéria. Então, nós ainda temos muito caminho pela frente até depurarmos, aguçarmos nossa inteligência, nossas capacidades perceptivas, de nos enquadrarmos dentro das leis divinas, que isso é um tremendo avanço quando nós nos enquadramos, nos adaptamos à lei divina, nossa caminhada fica muito, muito, muito mais rápida. E Kardec faz uma outra indagação aqui, item A. Essa forma é constante ou variável? Quer dizer, a forma das moléculas é sempre a mesma ou muda? E os espíritos respondem: constante a das moléculas elementares primitivas. Essa sim, né? A matéria lá no seu início, criada por Deus. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Então, o que chamamos de molécula são aglomerações de moléculas elementares primitivas que são incapazes de serem percebidas por nós através dos nossos grosseiros sentidos físicos. Somos espíritos em provas e expiações. Somos espíritos ainda muito, muito materializados. Então, nossas percepções são percepções somente da matéria no estado mais denso, mais materializado, mais grosseiro. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar, das moléculas primordiais, das moléculas que formam a base de tudo o que existe no universo. Então, vou repetir aqui: Deus é o incriado, não tem início nem fim. Ele criou dois elementos,
princípio material, a matéria, e criou o princípio inteligente, o espírito, que somos nós. Então, só existem 3 elementos no universo: Deus, espírito e matéria. E aqui fechamos o nosso estudo. Espero que ele seja proveitoso e que nos leve a meditar, a pensar sobre nós mesmos na nossa passagem rápida que temos aqui na condição de espíritos encarnados. Eu desejo muita paz a todos e que vocês possam aproveitar, como eu tenho aproveitado, essas orientações que nos vêm do plano maior da existência, do plano espiritual. Muita paz. Graças a Deus. Fiquem com Deus.